A depressão é mais comum do que imaginamos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 300 milhões de pessoas convivem com ela, em diferentes intensidades. Não é apenas tristeza passageira, é um distúrbio sério que altera sentimentos, pensamentos e comportamentos. Vamos juntos explorar sinais silenciosos que podem revelar esse quadro. Muitas vezes a depressão se esconde em pequenos detalhes do cotidiano. É sorrateira, discreta e por isso pode passar despercebida nas fases iniciais. Quando finalmente percebemos, ela já pode estar enraizada, trazendo cansaço extremo, apatia, desesperança e até a perda de prazer em atividades antes prazerosas. Isso torna o diagnóstico mais desafiador. Mais do que afetar emoções, a depressão modifica a forma como nos relacionamos com o mundo. Ela pode roubar nossa energia, travar nossa motivação e dificultar até tarefas simples do dia a dia. Vamos revelar agora 10 comportamentos marcantes que surgem com frequência em pessoas que enfrentam esse transtorno silencioso e doloroso. O primeiro comportamento é o isolamento social. Muitas pessoas com depressão preferem se afastar, seja por exaustão emocional, por sentirem-se sem valor ou simplesmente por acreditarem que não têm nada a oferecer. Esse afastamento pode durar dias, semanas e até meses, intensificando o ciclo de solidão e agravando ainda mais os sintomas. O segundo comportamento aparece dentro de casa. Manter o ambiente organizado torna-se um enorme desafio. Roupas e louças acumulam-se, lixeiras transbordam, e cada canto reflete a dificuldade em lidar com o dia a dia. Para quem vê de fora, pode parecer descuido, mas na verdade é a falta de energia esmagadora que impede a ação. O terceiro ponto envolve a higiene pessoal. Escovar os dentes, tomar banho ou até trocar de roupa parecem tarefas simples, mas para quem enfrenta a depressão, podem ser exaustivas. A pessoa sabe que precisa cuidar de si, mas sente-se incapaz de dar o primeiro passo. Isso não é preguiça, é o peso invisível da doença sobre o corpo e a mente. O quarto comportamento é a alteração no sono. Enquanto alguns passam noites em claro, ruminando pensamentos negativos, outros dormem demais e, ainda assim, acordam exaustos. A qualidade do descanso é comprometida, e isso cria um ciclo vicioso. Quanto menos dormimos bem, mais vulneráveis ficamos ao cansaço físico e ao desgaste emocional. O quinto sinal é a forma como a mente passa a enxergar a realidade. A depressão instiga pensamentos pessimistas e negativos, fazendo a pessoa acreditar que tudo dará errado. Pequenas frustrações tornam-se provas de que a vida é ruim. Essa visão distorcida reforça o ciclo da desesperança e dificulta a capacidade de enxergar novas possibilidades. O sexto comportamento afeta a relação com a comida. Alguns indivíduos comem em excesso, tentando preencher o vazio emocional com alimentos. Outros perdem completamente o apetite, chegando a sentir repulsa diante da comida. Preparar uma refeição pode parecer um desafio intransponível, e a relação com a alimentação se torna desequilibrada. O sétimo sinal é a perda de interesse por atividades que antes eram prazerosas. Hobbies, músicas, esportes, ou até encontros com amigos deixam de despertar entusiasmo. A vida parece estagnada, como se tudo tivesse perdido o sabor. É como se a pessoa estivesse viva por fora, mas paralisada por dentro, sem energia para desfrutar daquilo que amava. O oitavo comportamento envolve a dificuldade em lidar com problemas cotidianos. Contas atrasadas, tarefas pendentes e compromissos profissionais parecem montanhas impossíveis de escalar. A tendência é deixar tudo acumular, gerando ainda mais estresse. O peso da procrastinação se soma ao fardo da doença, e o ciclo de sobrecarga se repete. O nono sinal é a baixa autoestima. A depressão frequentemente convence a pessoa de que não tem valor, alimentando críticas internas cruéis e autossabotagem. Essa voz interior negativa distorce a autoimagem e intensifica sentimentos de culpa e inadequação. Esse processo mina a confiança e dificulta até reconhecer conquistas simples do dia a dia. O décimo comportamento é recusar oportunidades por medo do fracasso. A pessoa deprimida acredita que qualquer conquista futura está destinada a se transformar em algo negativo.
Por isso, evita desafios, mudanças e até experiências que poderiam trazer crescimento. Esse bloqueio mantém o indivíduo preso em uma zona de estagnação e insegurança. Esses 10 comportamentos, embora comuns, não se manifestam da mesma forma em todas as pessoas. Cada indivíduo pode experimentar a depressão de maneira diferente. Em alguns, a doença é silenciosa e discreta. Em outros, devastadora e incapacitante. O importante é compreender que todos esses sinais merecem atenção, acolhimento e cuidado. Reconhecer esses sinais é apenas o primeiro passo. O segundo, igualmente crucial, é compreender que a depressão não define quem você é. Ela é uma condição tratável, que exige paciência, apoio profissional e autocompaixão. Entender isso já é uma vitória importante, porque abre espaço para novas possibilidades de recuperação e crescimento pessoal. Buscar ajuda é um ato de coragem, não de fraqueza. Conversar com um psicólogo, psiquiatra ou até um amigo de confiança pode iluminar caminhos que parecem invisíveis no meio da escuridão. Muitas vezes, compartilhar sentimentos é o início de um processo de libertação, porque permite quebrar o silêncio e abrir espaço para a esperança. É essencial também desconstruir a ideia de que depressão é preguiça ou frescura. Esses preconceitos apenas afastam quem sofre, reforçando a sensação de isolamento. A depressão é uma doença legítima, reconhecida mundialmente, e deve ser tratada com a mesma seriedade que qualquer outro problema de saúde. Informação e empatia salvam vidas. Outra atitude importante é cuidar do corpo, mesmo quando a mente resiste. Pequenos passos, como levantar da cama, tomar banho ou arrumar o quarto, podem parecer mínimos, mas representam avanços significativos no enfrentamento da doença. Cada pequena vitória deve ser celebrada como parte de um processo maior de recuperação e fortalecimento. Apoiar quem enfrenta a depressão é fundamental. Um gesto de carinho, uma escuta atenta ou simplesmente a presença silenciosa podem fazer diferença imensa. Não é preciso ter todas as respostas, mas mostrar disponibilidade já transmite acolhimento. Pessoas em sofrimento precisam sentir que não estão sozinhas na batalha que enfrentam. Por fim, é vital reforçar: depressão tem tratamento e recuperação é possível. Mesmo que o caminho pareça longo, cada passo conta. Nunca subestime a força de procurar ajuda e permitir-se ser cuidado. Se você se identificou com esses sinais, não se cale. Busque apoio. Quanto antes agir, maiores são as chances de retomar sua vida com dignidade. Ao falar de depressão, também falamos de resiliência. Muitos que enfrentam essa condição descobrem novas formas de lidar com suas dores. A busca por apoio adequado pode transformar a maneira como enxergam a si mesmos. Cada pequeno progresso é sinal de força, e não de fraqueza. É um caminho que exige paciência, mas que vale cada passo. Outro ponto essencial é entender que a depressão não aparece do nada. Muitas vezes está ligada a fatores biológicos, genéticos, emocionais ou sociais. Isso mostra que não se trata de falta de caráter ou vontade, mas de um conjunto complexo de elementos. Essa compreensão ajuda a reduzir o estigma e abre espaço para mais empatia e respeito. A prática de atividades físicas pode ser um grande aliado no tratamento. Exercícios liberam endorfinas, que melhoram o humor e reduzem a sensação de peso mental. Não é preciso começar com grandes treinos. Uma simples caminhada diária pode representar muito. O movimento do corpo inspira movimento interno, reacendendo pequenas fagulhas de esperança. Outro fator que contribui é a alimentação equilibrada. Cuidar do que colocamos no prato influencia diretamente nossa energia e disposição. Alimentos nutritivos fortalecem corpo e mente, ajudando no processo de recuperação. Comer bem não resolve tudo, mas é parte de um conjunto de práticas que constroem uma base mais sólida de bem-estar. Criar uma rotina saudável também é essencial. Estabelecer horários para dormir, acordar e realizar atividades ajuda a trazer estrutura para dias que parecem caóticos. A disciplina suave, sem cobranças excessivas, devolve uma sensação de controle. Essa organização, mesmo simples, combate a paralisia
e resgata o equilíbrio perdido no cotidiano. Outra ferramenta poderosa é a terapia. Conversar com um profissional de saúde mental possibilita enxergar situações sob novos ângulos. Técnicas como a terapia cognitivo-comportamental ajudam a identificar pensamentos distorcidos e substituí-los por visões mais realistas. Esse processo fortalece a mente e abre espaço para novos significados. Também é importante falar sobre medicação. Em alguns casos, antidepressivos são recomendados por psiquiatras para equilibrar os neurotransmissores e reduzir sintomas. O uso deve ser sempre acompanhado por profissionais, garantindo segurança e eficácia. A medicação não é sinal de fraqueza, mas uma ferramenta legítima dentro do tratamento. Um passo transformador está na prática da autocompaixão. Pessoas deprimidas tendem a ser duras consigo mesmas, julgando-se sem piedade. Aprender a tratar-se com gentileza, como trataria um amigo querido, é essencial. Essa mudança de olhar interno diminui a culpa e permite enxergar possibilidades de cura em meio ao caos emocional. Manter vínculos sociais, mesmo em pequenas doses, também ajuda. Mandar uma mensagem, aceitar um convite ou simplesmente conversar com alguém de confiança pode quebrar o ciclo do isolamento. Relações humanas oferecem apoio, incentivo e lembram que a vida tem sentido. O afeto compartilhado é uma poderosa ferramenta contra o vazio interior. Por fim, lembrar-se de que pedir ajuda não diminui ninguém é fundamental. Ao contrário, é sinal de coragem reconhecer limites e buscar suporte. Se você ou alguém que conhece apresenta esses sinais, saiba, não está sozinho. A depressão pode ser forte, mas a vontade de viver é ainda mais. O primeiro passo pode mudar completamente sua história. A jornada contra a depressão não é linear. Haverá dias de avanços e dias de recaídas e tudo bem. O mais importante é não desistir. Cada esforço, por menor que pareça, é prova de resistência. O processo pode ser longo, mas a constância nos cuidados e no apoio recebido abre caminhos para reconstruir uma vida com mais equilíbrio e serenidade. É importante compreender que sentimentos de vazio não definem a totalidade da vida. A depressão colore pensamentos de forma distorcida, mas isso não significa que não existam momentos bons à frente. Separar a doença da identidade é vital. Você não é a depressão. Você é alguém que está passando por ela e pode superá-la com ajuda. Outro aspecto relevante é cultivar pequenas metas. Ao invés de esperar por grandes mudanças, foque em conquistas simples, como arrumar a cama, preparar uma refeição ou caminhar alguns minutos. Esses gestos cotidianos criam sensação de progresso. A soma de pequenas vitórias constrói força interior e auxilia na reconstrução da autoestima. A espiritualidade para alguns também pode ser fonte de apoio. Não se trata de religião obrigatória, mas de conexão com algo maior que traz sentido à vida. Pode ser fé, meditação ou reflexão interior. Essa prática ajuda a trazer calma em meio ao caos e reforça a esperança. O essencial é encontrar aquilo que nutre sua alma. A depressão frequentemente faz a mente viajar para o passado, revivendo erros, ou para o futuro, imaginando catástrofes. Aprender a focar no presente é libertador. Técnicas de atenção plena, como mindfulness, auxiliam a reduzir a ansiedade e o peso dos pensamentos. Viver um momento de cada vez torna a caminhada mais suportável e realista. O silêncio também pode ser terapêutico. Reservar momentos sem distrações, longe de redes sociais ou cobranças externas, ajuda a reorganizar a mente. Não se trata de isolamento completo, mas de pausas conscientes que renovam energias. O descanso mental fortalece a clareza e prepara terreno para enfrentar desafios com mais serenidade. Outro ponto é compreender que recaídas não anulam progressos. Muitos acreditam que um dia ruim significa voltar ao início, mas isso não é verdade. Cada passo dado já deixa marcas positivas. O caminho pode oscilar, mas cada retomada fortalece ainda mais a capacidade de seguir. Aceitar altos e baixos faz parte do processo de cura. A arte também pode ser aliada poderosa. Escrever, desenhar, cantar ou dançar
São formas de expressar emoções que muitas vezes não encontram palavras. A criação artística funciona como um canal para libertar sentimentos reprimidos e aliviar a mente. Mesmo que simples, essa prática pode trazer alívio profundo e sensação de liberdade interior. Celebrar cada conquista é fundamental. Muitas vezes quem enfrenta a depressão minimiza seus avanços. Mas levantar da cama, concluir uma tarefa ou conversar com alguém já são vitórias significativas. Reconhecer e valorizar esses passos cria motivação e mostra que a recuperação é feita de pequenas e importantes superações diárias. Ao longo dessa jornada, lembre-se, você não está sozinho. A depressão pode ser avassaladora, mas existem caminhos de apoio, tratamento e acolhimento. Reconhecer sinais, buscar ajuda e acreditar em pequenas mudanças é parte do processo. A vida pode parecer pesada agora, mas existe luz à frente. Continue firme, um passo de cada vez. A tecnologia também pode ser usada a favor da saúde mental. Aplicativos de meditação, acompanhamento terapêutico online e comunidades de apoio oferecem recursos acessíveis. O importante é não se isolar completamente. Aproveitar ferramentas digitais pode ampliar redes de cuidado, aproximando profissionais e pessoas que compreendem sua luta diária. A leitura é outra aliada poderosa. Livros de autoconhecimento, histórias inspiradoras ou até ficção podem transportar a mente para novos horizontes. Essa prática não substitui tratamento, mas amplia repertórios, acalma pensamentos e desperta reflexões valiosas. A literatura abre janelas de esperança em dias em que tudo parece fechado e sem saída. Cuidar do ambiente ao redor também é essencial. Um espaço iluminado, arejado e organizado influencia diretamente o estado emocional. Mesmo pequenas mudanças, como abrir as cortinas ou colocar uma planta no quarto, podem transformar a energia do lugar. O cuidado com o entorno é reflexo do cuidado interno e ajuda a trazer leveza. A música é um remédio silencioso. Ouvir canções que trazem calma ou despertam lembranças positivas pode alterar o humor instantaneamente. Cantar ou tocar instrumentos intensifica essa conexão. O som atua diretamente no cérebro, ativando emoções e memórias. Transformar momentos difíceis em experiências musicais é uma forma delicada de autocuidado. Outra prática importante é limitar o consumo de notícias negativas. Estar constantemente exposto a tragédias pode aumentar a sensação de desesperança. Buscar informação é saudável, mas com moderação. Substituir parte desse tempo por atividades prazerosas reduz o estresse e permite respirar em meio ao bombardeio de estímulos da vida moderna. É necessário também reconhecer gatilhos pessoais. Situações, lugares ou pessoas que intensificam a tristeza devem ser identificados para que possam ser enfrentados com cautela. Isso não significa evitar tudo, mas aprender a criar estratégias de proteção. Esse autoconhecimento fortalece a capacidade de lidar com dificuldades de forma mais consciente. O apoio da família pode ser decisivo, mas muitas vezes falta compreensão. Por isso, dialogar sobre a depressão é tão importante. Explicar sentimentos, limites e necessidades ajuda a reduzir julgamentos e aproxima quem está disposto a ajudar. O amor e a paciência de familiares e amigos tornam-se pilares fundamentais no processo de recuperação. Não se deve esquecer do impacto do humor. Rir, mesmo em pequenos momentos, alivia tensões e renova energias. Filmes, séries ou conversas divertidas ajudam a quebrar o peso da rotina. O riso libera endorfinas, que funcionam como bálsamo natural contra o estresse. Cultivar instantes de leveza é mais um recurso poderoso na jornada. À medida que o tratamento avança, é importante cultivar novos sonhos e projetos. Eles funcionam como faróis que guiam o caminho, dando sentido à caminhada. Não precisam ser grandes objetivos. Podem ser metas simples, mas significativas. O futuro não precisa ser uma ameaça. Pode se tornar terreno fértil para renovações e conquistas. Por fim, lembre-se: a depressão é forte, mas você é mais forte ainda. Reconhecer sinais, buscar ajuda e cultivar hábitos saudáveis
São passos reais rumo à superação. Nunca subestime o poder da esperança e da persistência. Se este vídeo tocou você, inscreva-se, compartilhe e comente. Quais desses sinais você já sentiu em sua vida?